Olá, olá, 7 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Testes com lançamentos de foguete na Base Espacial de Alcântara podem começar ainda este ano. Fevereiro Roxo chama atenção para 3 doenças que não têm cura: a fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer. Entidades do movimento negro realizam ato após morte de jovem em abordagem policial. Veja também, depois de estar perdendo por 2-0, o Imperatriz consegue empate em Recife contra o Sport. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Chegou a sexta-feira, estamos juntos aqui com o Bom Dia Maranhão, as principais notícias do dia na TV Difusora. Um ótimo dia para você e a gente agradece a audiência que só cresce em todo o estado do Maranhão. Obrigado, gente, pela audiência. São 7 horas e mais 1 minuto. Estamos começando o nosso Bom Dia. Daqui a pouquinho o Silva Alves vem aí para atualizar você com os principais assuntos da área de segurança. John Coutrin fala de política também. Mais uma reação aí do governador Flávio Dino às declarações do presidente Jair Bolsonaro quanto a retirar o ICMS, reduzir, até tirar mesmo o ICMS daquilo que é cobrado em relação aos combustíveis. A gente vai falar sobre o assunto daqui a pouco, tá bom? Mas olha, os testes com lançamentos de foguete na Base Espacial da cidade de Alcântara, aqui no estado, podem começar ainda esse ano. A informação foi confirmada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações e a gente vai saber os detalhes agora com Eduardo Ericeira, que está comigo aqui ao vivo. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos. Essa declaração que foi dada pelo próprio ministro aí de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, durante uma cerimônia de celebração de 400 dias desse novo governo aí, do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, confirmou, Adalberto, como você disse, que os testes de lançamentos de foguetes podem ter início ainda este ano da base aérea de Alcântara, localizada aqui no estado do Maranhão. Entretanto, isso vai depender ainda de um trabalho de logística, de um planejamento aí, de um plano de negócios e também de mudanças na infraestrutura do local. A respeito dessa questão de infraestrutura, a gente inclusive separou aí uma fala do ministro durante a cerimônia a respeito dessa questão estrutural de infraestrutura da base aérea de Alcântara, que deve ser preparada para possivelmente o lançamento de foguetes e operações na base aqui do Centro de Lançamento de Alcântara. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Daqui a pouco a gente mostra a sonora, a entrevista do ministro Adalberto. A gente separou, inclusive, uma fala do ministro falando sobre essa situação dessa preparação da infraestrutura aí para o centro de lançamento de Alcântara. Daqui a pouco a gente vai mostrar ainda aqui no ao vivo. Ontem, inclusive, nos 400 dias, aí na comemoração de 400 dias do governo Jair Bolsonaro, o presidente, ele assinou aí, promulgou o acordo que foi feito entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele promulgou o acordo de salvaguardas tecnológicas entre os governos brasileiro e norte-americano. Isso foi feito ainda no ano passado em Washington, capital dos Estados Unidos, e ontem foi assinado aí pelo presidente Jair Bolsonaro para a exploração da base espacial. O decreto ele foi publicado oficialmente no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, portanto ontem, dia 6 de fevereiro, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda falando sobre essa questão do ministro, ele também fez uma fala a respeito deste assunto. O ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele disse que esse ano o trabalho será centrado, como eu disse, nessa questão de planejamento de negócios, nessa questão de logística e também de mudanças na infraestrutura do local. Segundo o ministro Marcos Pontes, ele relatou que ainda há muito que se mudar, ainda há muito que se fazer até que sejam feitas aí as operações oficiais. Ele reforçou mais uma vez que não serão esquecidos aí, claro, as comunidades quilombolas, as comunidades que vivem no município de Alcântara, e também esse assunto será debatido, tratado com o governo do estado do Maranhão. Foi aí o que reforçou o ministro Marcos Pontes a respeito do centro de lançamento de Alcântara. Então, um dia muito movimentado ontem a respeito dos debates, as conversas envolvendo o centro de lançamento de Alcântara aqui no estado do Maranhão. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, ainda falando sobre outros assuntos aqui no Bom Dia Maranhão. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Eduardo. Você volta já já.
Agora sim a gente vai ver a entrevista, um trecho, né, da entrevista do ministro Marcos Pontes falando sobre a necessidade do investimento em infraestrutura para que a base de Alcântara então possa a partir desse ano então receber aí o lançamento de foguetes. Vamos ver. Logicamente, você vai ter muitas empresas participando, não só na construção da infraestrutura dentro da área do centro propriamente dito, né, onde fica o controle, as bases, as plataformas de lançamento, mas também no entorno, né, vai precisar de estradas, vai precisar de uma melhoria daquela infraestrutura para o início das operações do centro. É, portanto, entrevista coletiva do ministro Marcos Pontes, ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações. São 7h mais 5 minutos, 7h05. E o Bom Dia fala agora sobre um ato realizado ontem aqui na capital para lembrar a morte de um jovem negro que morreu durante uma abordagem policial. Segundo o Atlas da Violência, o Maranhão, segundo estado do país com maior população negra, é também um dos mais perigosos para se viver. Vamos ver então o ato. O ato reuniu parentes de Caio Ribeiro e representantes de entidades do movimento negro. Foi o segundo protesto após a morte do jovem de 23 anos, que teria sido baleado, segundo a família, durante uma abordagem policial. Eu só quero justiça, porque meu filho foi brutalmente assassinado com um tiro na testa, por uma simples abordagem. E eles não poderiam fazer isso, porque todo ser humano tem direito de ir e vir. A gente está aqui querendo justiça, que os culpados paguem pelo que eles fizeram, porque foi uma vida que eles tiraram, assim como eles fizeram com meu irmão, eles podem fazer com outras pessoas, entendeu? E não é o que a gente quer que eles paguem e sejam punidos pelo que eles fizeram. O caso ocorreu no dia 25 de janeiro, na área da Fé em Deus Liberdade. Se a gente não se unir, entendeu? Se a gente não estiver junto ao prol do jovem, cada jovem que é abordado na periferia, na comunidade, for assassinado desse jeito, entendeu? Vai ficar impune. Então, se a gente não cair na rua cobrar o que está acontecendo, vai ficar em vão, meu amigo. Segundo dados do Mapa da Violência, o Maranhão é um dos estados mais perigosos do Brasil para negros, que são vítimas de 91 de cada 100 homicídios praticados. Situação que também foi criticada na manifestação. Na realidade, a gente costuma dizer que política pública para os bairros de periferia, como é o caso do nosso Quilombo Liberdade, é a polícia, é a força policial. E nós queremos muito mais que isso, até porque polícia nunca resolveu o problema da violência no nosso quilombo. A gente está aqui para somar, para unificar, né? E dizer que nós estamos juntos na mesma luta, nessa luta árdua. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se pronunciou sobre as investigações relacionadas à morte do jovem Caio Alexandre. A Defensoria Pública da União deve entregar ao governo do estado um documento que solicita a criação de uma política específica de proteção aos povos de religião afro. Segundo o órgão, a medida pretende diminuir os casos de intolerância contra as pessoas que professam a crença no Maranhão. O protocolo de proteção dos direitos dos membros de religiões de matriz africana foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado. Nos últimos anos, mais de 10 encontros foram realizados para discutir a elaboração da proposta que trata do combate ao racismo e intolerância religiosa. Nós temos o direito de ter nosso culto livre, né? Porque sem termos que temos que parar os nossos toques de tambor por conta de denúncias, de intolerâncias religiosas, de racismo e de preconceito, como a cidade, o mundo, o estado, está todo aí repleto, né? As políticas dentro do protocolo estão voltadas para a saúde, educação, segurança e direitos humanos. Para os membros, até aqui, a discussão é considerada um avanço. A discussão já é um processo de avanço, mas o avanço maior será se o governador do estado do Maranhão transformar esse documento em um documento oficial, em um decreto de lei, para que o povo de terreiro tenha um atendimento digno nos serviços públicos do Estado. A proposta elaborada pela Defensoria Pública do Estado será encaminhada ainda hoje para que seja transformada em um decreto governamental. Para a DPE, os direitos dessas pessoas precisam ser respeitados como em outras religiões. Apresentaremos à Casa Civil do Governo do Estado
a minuta do documento para que ele seja transformado num estatuto, repito, um estatuto pioneiro no país, que qualifica o atendimento da população de religião de matriz africana. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o número de denúncias envolvendo intolerância religiosa cresceu consideravelmente entre os anos de 2011 e 2017. O perfil dessas vítimas era em sua maioria de pessoas negras e os crimes quase sempre cometidos por brancos. No Maranhão, mais de 80% da nossa população é de negros. Nosso interesse maior é que se torne um decreto, né? E é isso que queremos, que são garantias de direitos para os povos de matriz africana, os povos de terreiro, em suas especificidades. Parabéns a todos os envolvidos aí, a Defensoria Pública em especial também, né, por atender essa demanda da sociedade. Inclusive, o Maranhão pode dar exemplo para o resto do Brasil em relação a essa questão. Lembrando que a Constituição brasileira define o Brasil como um país laico. O artigo 5º diz ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Você sabia, por exemplo, que no Rio de Janeiro, em muitas localidades, já não existem mais terreiros, por exemplo, de candomblé? A informação que temos é que, inclusive, uma ordem partiu de dentro de alguns presídios de líderes de facção para acabar com esses terreiros em alguns pontos do Rio de Janeiro. Precisamos voltar a um Estado que respeite as diferenças, não é? São 7h mais 11 minutos, 7h11. Neste mês de fevereiro, uma campanha chama atenção para 3 doenças que não têm cura, que devem ser aí, inclusive, identificadas no estágio inicial para que seus sintomas sejam controlados e aí retardados. O lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. O Glaucio sempre se dedicou aos treinos. Para ele, mais do que boa forma, a atividade física também contribui para a saúde. A importância é principalmente pelo bem-estar e pela saúde, né? Muitas vezes a estética vem em consequência, mas para evitar o sedentarismo, evitar doenças que vêm em decorrência do sedentarismo, bem-estar, disposição, esse é o principal motivo. Assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, neste mês também estamos em plena campanha. O Fevereiro Roxo tem como objetivo chamar a atenção da população para 3 problemas de saúde que não se relacionam, mas que têm algo em comum. Tanto o lúpus como a fibromialgia e o Alzheimer são doenças que a medicina ainda não descobriu a cura. Mas o diagnóstico precoce ajuda a manter a qualidade de vida dos pacientes. Isso combinado, é claro, a uma boa alimentação e também a prática de exercícios físicos. Assim como em qualquer idade, a atividade física vai ser importante. Na questão da terceira idade, vai ter benefícios como, além da melhora do condicionamento físico, a questão da manutenção da massa muscular ou até o ganho de massa muscular para quem está necessitando. O que acontece naturalmente com o idoso é que ele tende a perder um pouco de massa muscular, mas a atividade física pode prevenir isso aí. No caso do Alzheimer, que provoca a perda da capacidade cognitiva e da memória, a doença é diagnosticada em idosos. Um problema que pode se agravar rapidamente se medidas importantes não forem adotadas. Não só no Alzheimer, né? O envelhecimento como todo, se você quer ter um envelhecimento com qualidade, é um tripé. Uma alimentação natural, uma alimentação mais possível colorida, rica em fibras, frutas, grãos, atividade física, que aí tem que escolher, né? Cada paciente vai ver qual é o caso, caminhada, natação, hidroginástica, pilates e atividade mental. Isso é primordial, porque muitas pessoas envelhecem, se aposentam e param, né? Não estimula essa mente com alguma coisa prazerosa para ela. Até em casos como esse, a atividade física é recomendada. A atividade física vai ser importante não só fisicamente, né? Vão ter outros efeitos, assim como efeitos psicológicos também, às vezes até uma questão de depressão que muita gente tem. E a questão do Alzheimer também vai ser beneficiada. Além de todos esses cuidados, o acompanhamento médico e o apoio da família ajudam o paciente a reagir a todos esses problemas. Eu digo que o tratamento do paciente com Alzheimer é a equipe de saúde, o médico, a equipe multidisciplinar, a família e o cuidador. Muitas vezes o cuidador está mais doente do que quem cuida, porque é um paciente que vai depender de muitos cuidados. Então, o nosso foco é o foco no paciente, na família e no cuidador.
Na semana que vem, no nosso quadro Bem Viver, nós vamos falar mais ainda sobre uma dessas doenças aí do Fevereiro Roxo, em especial o Alzheimer. Confira na próxima semana aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 15 minutos. Em Imperatriz, um decreto municipal que protege árvores em áreas públicas e privadas vem sendo desrespeitado. E logo elas que servem de abrigo e proteção em dias quentes. Em Imperatriz, mesmo sendo oficialmente período chuvoso, o calor é intenso. Não há quem negue que o tempo fica abafado. Mas quando um imperatrizense encontra um lugar assim, cheio de árvores, é difícil resistir e sentar no banco da praça. O clima de Imperatriz, né, é muito quente, então quanto mais árvores plantadas, mais lugar arvorizado como essa Praça União, seria bem melhor a Imperatriz. Você se imagina sentado num banco desse, numa praça onde não tivesse tanto de árvore? Não aguentaria ficar um minuto. A previsão do tempo tem indicado para os próximos 15 dias sol intenso com algumas nuvens. As árvores existentes em alguns pontos da cidade ajudam a amenizar a incidência do sol. Mas nem todos os espaços da cidade contam com uma arborização. Em alguns pontos porque ainda não foi plantado e em outros porque as próprias pessoas destroem o que já existe. Existem casos específicos que as árvores podem ser retiradas, mas em boa parte, em Imperatriz, é comum encontrar árvores cortadas sem qualquer orientação, indicação que é feita pela Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Lei de Crimes Ambientais do município, artigo 49. Tem um problema com uma árvore, procura a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente autoriza aquela poda de formação, que é suspender a árvore, né? Para que ela fique com aspecto bonito e não atrapalhe o fluxo das pessoas. E nós temos também a poda de adequação, que é quando ela está muito alta, que eu preciso cortar um pouco da copa dela para não correr o risco de um acidente, de uma queda, de uma ventania muito forte e causar um prejuízo com residências, carros, né? E até mesmo um acidente com pessoas. Em Caxias, imagens de câmeras ajudaram a identificar responsáveis por acidentes de trânsito na cidade. Veja na reportagem. De acordo com o delegado, após serem indiciados, os suspeitos resolveram se apresentar e confessar o crime. E nós fizemos um trabalho de investigação, juntamente com a equipe do 2º DP, a delegada Caroline, e chegamos na autoria das pessoas que conduziam esses veículos. E eles foram intimados, já tinha passado o prazo flagrancial, e se apresentaram no 2º DP e confirmaram realmente que estavam conduzindo os veículos que foram envolvidos nos acidentes, né? Então, eles foram ouvidos, os inquéritos policiais vão ser encaminhados ao Poder Judiciário e, em tese, eles vão responder pelo crime de homicídio culposo de trânsito. Mas como já havia passado o flagrante, ambos irão responder em liberdade, mas ainda assim as investigações continuam. Agora a polícia quer saber se os condutores dos automóveis estavam sob efeito de bebida alcoólica no dia dos acidentes. Não, isso inclusive é uma das circunstâncias que a gente está investigando. Se houve o uso de substância entorpecente, de álcool, né, por um desses condutores. É isso que se está buscando para melhor fechar a investigação. A autoria já está certa, os veículos que eles conduziam já estão identificados, né? Mas isso aí são elementos que a delegada está checando para poder ilustrar o inquérito policial. As vítimas foram Francisca Neuma da Silva Santos, que morreu após ser atropelada por um carro na BR-316 no dia 29 de janeiro. Na ocasião, na moto, além dela, estavam outras pessoas, inclusive seu filho, que ainda era bebê. O outro acidente ocorreu um dia depois, quando a vítima fatal, José Armando Lima Rodrigues, que era servidor público, bateu em um carro após o condutor ter invadido a pista e fugido do local. Confira agora o nosso giro de notícias. A Prefeitura de São Luís iniciou inscrição de alunos novos para as escolas do ensino fundamental da rede municipal. As inscrições seguem até a próxima terça-feira para as escolas do ensino fundamental, 1º ao 9º ano. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de São Luís e preencher todos os dados requisitados pela Secretaria Municipal de Educação. O pai ou responsável poderá escolher até 3 opções de escolas mais próximas de sua residência ou em local de seu interesse,
sendo obrigatória a escolha de pelo menos 2 unidades. Pássaros silvestres foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Caxias. A apreensão aconteceu durante uma abordagem na BR-316. A caminhonete em que os animais estavam também apresentava outras irregularidades, como excesso de passageiros. Os bichos eram transportados em gaiolas na carroceria de veículos. Os pássaros foram soltos em mata nativa. Já o motorista vai responder a processo administrativo instaurado pela Secretaria de Meio Ambiente. Pela 5ª vez seguida, o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic para 4,25% ao ano, com corte de 0,25 ponto percentual. Com a decisão, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. No próximo bloco, o Silvan Alves fala sobre mais um assalto à coletiva aqui na capital, entre outros assuntos. E mais, John Coutrin vem aí destacando os bastidores da política, com destaque aí para as críticas do governador Flávio Dino à proposta do governo Bolsonaro de fim do ICMS sobre combustíveis. São 7h mais 21. Imagens ao vivo você tem nesse momento aí do rio Bacanga, aqui na capital do estado. Tempo nublado na capital de todos os maranhenses. Nós voltamos já já. São 7h mais 24, 7h24, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, em todo o estado. Olha, uma idosa morreu depois que 2 veículos caíram no rio Munim nesta quinta-feira. Isso mesmo. Eduardo Ericira tem os detalhes para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, esse acidente aconteceu no município de Presidente Vargas, a aproximadamente 165 quilômetros aqui da capital São Luís. Foram 2 veículos que caíram no rio Munim. Lamentavelmente, uma das pessoas que estava em um dos carros, uma idosa de 80 anos de idade, acabou morrendo afogada, não conseguiu sair do carro e acabou morrendo afogada. Os outros passageiros acabaram sendo socorridos. Essa idosa vítima, no caso, foi identificada como Maria dos Reis Cardoso, uma idosa de 80 anos que acabou morrendo afogada. Um dos veículos foi removido ainda nesta quinta-feira, ainda ontem, no dia do acidente. O outro não pôde ser removido. É possível, e segundo informações da polícia, que seria feita uma nova tentativa nesta sexta-feira para remover este outro carro do rio Munim. As informações preliminares dão conta que um dos carros tentava fazer a travessia de um povoado para outro, do povoado Sapucal para o povoado Salvador, no município de Presidente Vargas, quando um outro veículo acabou se chocando na traseira desse carro que tentava fazer essa travessia. Os 2 veículos, então, foram parar no rio Munim. Como eu disse, um foi removido, o outro permanece no local. Uma nova tentativa seria feita nesta sexta-feira. A Capitania dos Portos já abriu um inquérito administrativo também para apurar as causas do acidente. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Lamentável, não é? São 7h26, 7h26. A polícia está à procura dos responsáveis pela morte de um homem que aconteceu na zona rural de São Luís. O corpo da vítima foi encontrado nos trilhos de uma ferrovia com um bilhete contendo ameaças. Até agora, a polícia suspeita que 3 pessoas teriam participado do crime. O trio, inclusive, já teria sido identificado. A gente já chegou a alguns elementos de prova com relação à motivação, com relação à autoria, né? É claro que essa investigação ainda está embrionária, ainda está nos primeiros momentos, só que essas provas vão ser refinadas no sentido de se levar ao judiciário o quanto antes para, inclusive, pedir a medida cabível, aqui cautelar, com relação a esse caso aqui de homicídio. Isaquiel era morador do bairro da Estiva, zona rural aqui de São Luís. Na tarde da quarta-feira, ele foi levado por integrantes de um grupo criminoso para os trilhos da ferrovia Carajás. E foi lá que, segundo as investigações, ele foi assassinado a tiros e a facadas. O delegado que preside o inquérito está apurando a versão de que um bilhete com ameaças teria sido deixado dentro da boca da vítima. No bolso de Isaquiel também foram encontradas outras anotações. No decorrer das horas, eles conseguiram justamente a identificação da vítima, né, que se trata de Isaquiel de Souza Rocha. Ele tinha 24 anos,
foram feitas pesquisas cartorárias sobre a vida pregressa da vítima. Somente após os laudos do ICRIM e o depoimento de testemunhas é que vai ser possível esclarecer outros detalhes da ação criminosa, como, por exemplo, se Isaquiel tinha algum envolvimento com o mundo do crime e estaria tentando deixar de participar de alguma facção criminosa. A gente continua falando de segurança agora com o Silvão Alves. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A Polícia Civil, Silvão, aqui do Estado, deu cumprimento, ao mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos, integrante de uma associação criminosa, e suspeito de ter participado da explosão da agência bancária do Bradesco lá, aqui em São Luís, no bairro do São Francisco. Foi no ano passado, você lembra, nós tivemos vários ataques em séries aí nas agências da região metropolitana. E essa agência aí foi a agência do Bradesco, ali na saída da Ponte José Sarney, na Avenida Marechal Castelo Branco. Isso foi em agosto do ano passado, com a prisão aí desse indivíduo feita ontem pelo Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras. Já são 5 os integrantes dessa quadrilha que acabaram sendo presos. Segundo a polícia, essa investigação que tem em andamento ainda, esses ataques aí, eles fizeram parte de uma ação organizada por uma facção criminosa que queria levantar fundos, e custear outras atividades criminosas com esse dinheiro roubado aí dessas agências bancárias. E aí foram várias dessas quadrilhas aí ligadas a essa facção desarticuladas e foram, ao todo, só no ano passado, foram 25 prisões efetuadas aí desses indivíduos que fizeram esses ataques aqui nas agências bancárias aqui da capital. Silvão, ainda há pouco no Bandeira 2 você mostrou imagens impressionantes da ação de bandidos em uma residência. Foi aqui na capital? Lá no bairro do Coajape. As pessoas precisam tomar muito cuidado ao chegar em casa, ao cidadão dar a ré para encostar e o carro HB20 chega, com os assaltantes aí, já vão descendo. Eles ficam nas proximidades ou ficam rodando, vendo a possibilidade de uma pessoa que está chegando em casa, início da noite. Olha lá, o motorista lá do piloto de fuga vai lá, tira o carro do meio da rua, estaciona e depois volta, retorna. Essa casa é uma casa de 2 pavimentos, depois eles subiram, foram lá para cima, fizeram as pessoas, moradores lá como refém, levaram aparelho de televisão, vários aparelhos eletroeletrônicos, levaram joias, levaram dinheiro, e não foram presos. A polícia está disponibilizando essas imagens aí para que, caso as pessoas façam o reconhecimento desses indivíduos aí, que telefone, pode ligar para o 190 e pode ligar também para o 3223-5800, guardado o sigilo da informação, a pessoa que der a informação não vai ser identificada. Obrigado, Silvão. Bom final de semana. Ok, bom fim de semana a você, Adalberto. Bom fim de semana a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta às 6 da manhã o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 31 minutos, 7h31. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou um projeto que garante o reajuste salarial para professores da rede estadual. Vamos ver na reportagem. De acordo com o líder do governo na Assembleia, os cerca de 30 mil professores da rede estadual de ensino serão beneficiados com um reajuste que pode chegar a 17%. Todos os 45 mil servidores da educação estão sendo beneficiados com esse reajuste. De fato, há algumas referências que o reajuste chega a quase 18% e algumas referências que chegam em torno de 5,5%. Lembrando que todas as categorias, todas as referências estão recebendo um reajuste acima da inflação. O projeto de lei foi apresentado na abertura dos trabalhos no Legislativo Estadual pelo governador Flávio Dino na última segunda-feira. A urgência na votação do projeto foi aprovada nesta quarta no plenário da Assembleia e nesta quinta o reajuste aos professores foi votado com apenas 2 votos contrários, César Pires e Wellington do Curso. O deputado Adriano Sarney, também de oposição, votou a favor do reajuste com a apresentação de uma emenda que foi rejeitada. O texto base foi aprovado. Qualquer reajuste é bem-vindo e seremos a favor, mas entendemos que o projeto de lei está desigual para determinadas categorias de professores. Então, por isso, apresentamos uma emenda para que a gente possa corrigir essa situação do reajuste e igualar os 17% para todos os professores. Professores ocuparam a galeria da Assembleia e, por várias vezes, por conta dos gritos, a sessão teve que ser interrompida pelo presidente da casa. Eu já autorizei liberar o máximo de pessoas possível. Os outros que não puderam estar na galeria, o plenarinho foi aberto para que assistam à sessão. Então, vocês são todos muito bem-vindos. Agora peço que compreendam os limites de segurança da casa. Para deputados que votaram a favor do reajuste, as críticas por parte da categoria
não tem fundamento. Nós estamos aprovando aqui um aumento que é importantíssimo para o magistério do Maranhão. Os professores do Maranhão, a maioria está comemorando isso aqui, porque é aumento direto nas suas rendas para vencer a inflação. Esse aumento é importante, nós vamos votar e nós estamos aqui felizes por fazer isso pelos professores do Maranhão. Comigo, John Coutrin. Logo no início dos trabalhos legislativos, aprovado o projeto, John. Isso, nós anunciamos aqui que seria enviado. O governador falou isso lá, Adalberto. Logo na primeira sessão, anunciou que esse projeto seria votado nesta semana. Seria votado na terça-feira, mas o deputado César Pires pediu vistas, né, para analisar, avaliar o projeto. E, portanto, foi votado aí depois aí pelos parlamentares, votado ontem. Então, aprovado. Importante destacar o seguinte, qual é a grande confusão? É que uma parte desses professores aí, que são de oposição à atual direção do Simproecema, eles pediam um aumento linear. O que é esse aumento linear? É um aumento de 18% para todas as faixas de professores. Mas o governador entendeu que dá um aumento maior para aqueles que ganham menos, né? E um aumento um pouco menor para aqueles que ganham mais, ou seja, no sentido de equiparar. Mas no caso dos professores de 40 horas, eles vão aí ganhar o maior salário do país, algo em torno de R$6.000. É claro que tem o salário inicial e depois tem a chamada GAN, que é uma gratificação. Somando esses dois valores, aí sim é possível dar esse salário na quantia de R$6.500, mais ou menos, para essa faixa de professores de 40 horas, chamado de dobra, não é? Então, esse é o projeto. Então, a discussão é que eles queriam, portanto, 18%, em todas as faixas, aumento linear, mas o governador aí quis equiparar, ou seja, quem ganha menos teve um aumento maior, ou seja, no sentido de aumentar o salário. Importante dizer o seguinte, que também, diante desse projeto, os professores, portanto, se encaixam no piso nacional do MEC, ou seja, portanto, aí nenhum ganha abaixo do piso nacional. Ô John, já está definido aí a nova casa, o novo partido do Duarte Júnior? Definido. Ontem à noite, Adalberto, eu conversava com o vice-governador Carlos Brandão. Ele anunciou em primeira mão para a gente que as tratativas em relação à filiação do Duarte Júnior estão praticamente definidas. Ou seja, o Duarte Júnior se encontrou com o governador Flávio Dino, o governador liberou ele para sair do PCdoB e o Duarte Júnior, portanto, já está praticamente certo a filiação dele ao PRB. PRB, né, o que é Republicanos agora, chamado de Republicanos, que é o partido do vice-governador Carlos Brandão e que tem como presidente estadual o deputado federal Kleber Verde. Então, ontem eu conversava com o Carlos Brandão e ele disse que está tudo certo, né, praticamente definido a entrada do Duarte, estão apenas alinhando a data de filiação do Duarte Júnior aí no PRB como candidato, né, pré-candidato, claro, a prefeito de São Luís. No PCdoB, portanto, o nome já é o deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior, titular da CECID, pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís. Continua rendendo a ideia do presidente Jair Bolsonaro de zerar o ICMS nos combustíveis? Sim, ontem o presidente Bolsonaro disse que está fazendo um papel de idiota, de otário, porque a Petrobras estava baixando o preço nas refinarias, mas esse valor não era sentido nas bombas. E disse que fazia um desafio aos governadores, né, que zerassem o ICMS, que ele zerava também o imposto federal, o tributo federal. Mas o governador Flávio Dino se pronunciou ontem ao site Congresso em Foco, ele deu uma entrevista ao Congresso em Foco e disse que as palavras do presidente Bolsonaro não devem ser levadas a sério. Por que ele disse isso? Porque o presidente Bolsonaro já disse que não entende nada de economia e o governador Flávio Dino reiterou que só vai levar a sério quando o ministro Paulo Guedes der essa declaração. Ou seja, que é o que entende de economia, segundo o próprio presidente Bolsonaro, é o posto Ipiranga. Então, o governador disse que quando o ministro Paulo Guedes se pronunciar, afirmar isso, aí sim ele discute, mas entende que o debate necessário, que o local necessário para debater isso é no Congresso, diante da reforma, né, projeto de reforma tributária enviada pelo presidente Bolsonaro ao Congresso, que deve ser votada já nesse semestre, Adalberto, ali na Câmara Federal. Portanto, essa foi a declaração do governador Flávio Dino. Obrigado, John. Bom final de semana para você. Bom final de semana. Até amanhã tem resenha. Isso. Aqui 9 horas da manhã com
o deputado federal Bira do Pinaré. Portanto, amanhã, 9 horas, aqui na TV Difusora. Obrigado, João. No próximo bloco, o Imperatriz faz 2 gols no finalzinho da partida e volta de Recife com empate diante do Sport pela Copa do Nordeste. E mais, aberta uma mostra que ressalta a riqueza e a beleza do Carnaval do Maranhão, em especial os blocos tradicionais. São 7 horas e 38 minutos, vamos para o intervalo, a gente volta já já. São 7 horas e mais 41 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão. A Secretaria de Programas Estratégicos e a Universidade Estadual do Maranhão, eles firmaram um acordo para a elaboração das próximas etapas do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, referentes aos biomas Cerrado e Costeiro. Eduardo Aricira tem os detalhes para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, voltamos aqui no Bom Dia Maranhão, essa assinatura que vai acontecer na manhã de hoje, só para explicar para as pessoas que nos acompanham, esse zoneamento ecológico econômico do Maranhão é de extrema importância, é uma ferramenta muito importante. Com a assinatura desse acordo, é algo que pode ser aproveitado pelo governo do estado, essas pesquisas e estudos também por agricultores, pecuaristas, empresários, pesquisadores ou qualquer pessoa que tenha interesse em saber mais a respeito do território estadual. É um estudo que aí frisa na questão, prioriza a questão da fauna e da flora. Há um estudo específico a respeito, por exemplo, do solo, da vegetação, da própria fauna, como eu disse, de componentes humanos de uma determinada região. Só para se ter uma ideia da importância desse zoneamento, ele faz parte, a partir desses estudos e pesquisas que são autorizados a partir da assinatura desse convênio, ele faz parte, ele mexe, ele acaba aí interferindo em indicadores de extrema importância aqui para o estado do Maranhão, como, por exemplo, a questão de indicadores sociais e econômicos, como a educação, a mortalidade infantil, a longevidade, produto interno bruto e até a renda per capita do estado. Como você disse, Adalberto, mexe com a questão de 2 biomas, principalmente, que é a questão do Cerrado e do Costeiro. Envolve 109 municípios maranhenses, quer dizer, boa parte dos municípios aqui do estado do Maranhão, 109 municípios maranhenses, o que representa 60%, portanto, aí mais da metade, 60% do território estadual, do território maranhense. A assinatura desse convênio para o estudo aí, pesquisas, novas etapas desse zoneamento ecológico e econômico do Maranhão acontece hoje, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no auditório da UEMANET, no campus Paulo VI, na Universidade Estadual do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Eduardo. Na semana que vem a gente vai falar mais sobre um assunto, sobre esse zoneamento aqui no Bom Dia Maranhão. A gente já tratou do tema no ano passado, mas vamos voltar a ele pela importância aqui no Bom Dia Maranhão dessas próximas semanas. São 7 horas e mais 44 minutos. Agora nós vamos saber como é que fica o tempo para essa sexta-feira. Vamos começar aqui pela capital. A previsão para hoje é nebulosidade variável, chuva ocasional isolada, a mínima 24, a máxima 29 graus. Segundo a cidade do estado, Imperatriz predomina hoje tempo nublado e chuva ocasional isolada no horário da tarde e à noite também. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Caxias, hoje predomina o tempo nublado e chuva ocasional isolada, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Informações do Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, parceiro aqui do Sistema Difusora. São 7 horas e mais 44 minutos. Olha, em Imperatriz, uma comunidade terapêutica que atende ex-dependentes de álcool e drogas, pede apoio da comunidade para continuar realizando esse importante trabalho. Hoje, a Casa Filho Pródigo, fundada em 2018, atende 20 acolhidos. A comunidade terapêutica Casa do Filho Pródigo abriga pessoas que tomaram a decisão de buscar uma saída para fugir do álcool e das drogas. A entidade sem fins lucrativos é coordenada pelo Fórum Permanente de Prevenção às Drogas e foi criada em 2018. O trabalho aqui, como a gente sabe que é uma doença, né, que atinge todas as dimensões, né, do ser humano, a gente trabalha com o tripé, né, que é a espiritualidade, porque a gente sabe que é a raiz do problema, né, com um momento de espiritualidade de algumas pessoas que também vêm trazer a palavra de Deus, né, através da convivência e o trabalho, né, como forma de um processo pedagógico, né, onde tem várias circunstâncias que nos traz a dignidade de volta. Hoje a Casa do Filho Pródigo tem 20 acolhidos, alguns já prestes a cumprirem a etapa de 9 meses e outros começando agora a caminhada. É o exemplo do Luiz, paranaense de Apucarana, veio para o Maranhão trabalhar em Carolina. O álcool já o afastou da família
Por um amigo, soube da comunidade em Imperatriz e veio sozinho. O alcoolismo ele é uma doença séria, né? Então, se você não procurar ajuda logo, você acaba morrendo, né? Porque o álcool, cada dia que passa, o consumo vai sendo mais e mais e mais. E a gente chega a um ponto que precisa de ajuda, né? A casa está aberta aí às pessoas que quiserem contribuir, né, ajudar nesse trabalho social importante. São 7 horas e mais 46 minutos. Agora a gente fala de esporte. O Imperatriz conseguiu um bom resultado empatando fora de casa ontem à noite pela Copa do Nordeste. O time chegou a estar perdendo por 2-0 para o Sport, mas no finalzinho conseguiu 2 gols em 2 minutos. Veja os melhores momentos. A partida começou em ritmo lento e as melhores chances eram dos donos da casa. Aos 15 minutos, Marquinhos toca para Elton na área que domina, limpa a marcação e finaliza de canhota para abrir o placar. O gol da equipe do Sport até então, o gol da partida. Aos 18, o zagueiro Renan Dutra quase empata, mas a bola bateu na trave. Aos 34 da segunda etapa, após cobrança de escanteio, Adrielson Caído consegue ajeitar para Jean Patrick finalizar para o gol. Sport 2-0. O Imperatriz cresce no jogo. Joelson passa por 2 jogadores e começa a jogada que termina com um gol de Cezinha após boa escorada de Breno. 1 minuto depois, a bola alçada na área do Sport, Luan Poli sai errado, bola bate na nuca de Raul Prata e sobra para Cezinha sozinho empatar o placar. Final, Sport 2, Imperatriz também 2. O Cavalo de Aço volta a campo agora, dia 17, contra o Fortaleza, no estádio Frei Epifânio da Badia, pela 4ª rodada. Bonitos gols do Imperatriz, em Cavalo de Aço aí, com o time de primeira divisão, encarou no finalzinho, foi para cima e conseguiu um importante resultado. Amanhã você vai conhecer um pouco mais o próximo adversário do time maranhense na Copa do Nordeste. A TV Difusora vai transmitir Fortaleza e Santa Cruz. Confira os outros jogos do fim de semana pela Copa. Vamos lá? Às 18 horas, está aqui na tela, você confere, Bahia e Vitória vão se enfrentar. O ABC joga com o Ceará às 8 horas da noite. O Frei Paulistano recebe o Confiança de Sergipe às 20 horas. Domingo, mais 2 jogos encerram a rodada. O River joga com o América lá em Teresina às 18 horas. O River que vem aí de um resultado importante na Copa do Brasil, né? E está bem na Copa do Nordeste também. Já o CRB vai enfrentar o CSA às 18 horas no Clássico Alagoano. 2 clássicos aí regionais, CRB e CSA, no fim de semana, e Bahia e Vitória pela Copa do Nordeste. Vamos mudar de assunto. Um pouco de arte, muito amor marcam as atividades da Casa Acolher, que atende soropositivos aqui na capital. Uma boneca virou símbolo de um trabalho que tem como missão garantir a dignidade dessas pessoas e o acesso a um tratamento de qualidade. Ajudar é sempre o melhor tratamento. E foi com essa ideia que Paulo criou a boneca Acolher, confeccionadas por pacientes e voluntários da Casa de Apoio Acolher, que recebe pessoas soropositivas que estão em tratamento na capital. A boneca, que já virou chaveiro e ganha várias versões e mensagens, é a principal fonte de renda da casa, que oferece café, almoço, atendimento social, psicológico, jurídico e nutricional a portadores do vírus HIV. 8 centímetros de pura mensagem. A boneca Acolher leva muito mais do que o saco plástico, o pó de madeira, que é usado para fazer o enchimento, e as sobras de tecido que dão cor e vida às bonecas. Elas carregam uma mensagem de amor. Quando você tem uma ideia na questão de confeccionar um objeto que ele não é adquirido só pela beleza, e sim pela participação na vida do outro, ele se torna um objeto com um valor assim imensurável, né? Quando você realmente acredita que comprando uma boneca você consegue dizer sim a uma vida. A casa conta ainda com um setor de telemarketing, onde os voluntários buscam captar recursos para a casa, que vive exclusivamente das doações e das vendas das bonecas. Nós temos a ajuda da nossa sociedade, né? Onde temos pessoas que passam a acreditar que comprando uma boneca você consegue fazer um pouco para a vida do seu próximo. Como a produção é artesanal e feita com materiais doados, cada exemplar acaba sendo único.
E as bonecas Acolher não transformam só a vida de quem é beneficiado com a venda dos mimos. Dona Elieusa começou a fazer as bonecas como voluntária e hoje tira seu sustento do trabalho minucioso feito com suas mãos. A gente se sente bem e depois vê que a pessoa chega e olha, mas ficou tão bonito. É muito gratificante a pessoa receber os elogios da coisa que segue da nossa mão, né? Muito legal, parabéns por esse trabalho social que é realizado aqui, todo o apoio, hein? São 7h51, agora é hora do roteiro da sua diversão no fim de semana. Destaque para as prévias carnavalescas. Confira com Alexandre Pimenta. Olá pessoal, chegou a hora de ficar por dentro de todos os eventos que irão acontecer durante o final de semana. Eu começo pelas telonas. A Arlequina está de volta e desta vez acompanhada de Canário Negro, Caçadora, Cassandra e Montana. Este grupo inusitado de heróis vai defender a cidade de Gotham City em uma nova ameaça. Simone e Gilbert são um casal de aposentados que vivem em uma aldeia no sul da França. Após uma série de acontecimentos, como falta de dinheiro, a mudança do amante de Simone para outro lugar e as reclamações constantes de Gilbert, Simone decide simplesmente sair de casa. Agora, Gilbert está pronto para fazer qualquer coisa para trazer sua esposa de volta. Faltam exatamente 17 dias para o carnaval. Mas aqui na ilha já estamos comemorando há muito tempo. E te liga que esse final de semana tem muito bloquinho em todos os cantos da cidade. Hoje na Praça Nauro Machado tem a escola de samba Império Serrano e o show de Mano Borges. Sábado, a folia na Avenida Beira-Mar fica por conta do Mara Bloco Elétrico e Vagabundos do Jack. No bloco da imprensa, o grupo Vamos de Samba e Mano Borges fazem a alegria da galera. Amanhã também é dia do bloco Pato Folia, um bloco que já está no seu 7º ano consecutivo, fazendo a alegria de todos no bairro da Redenção e adjacentes. O som fica por conta do Paredão Big Big. No domingo é dia de cair no samba na Madre Deus, com a escola de samba Turma do Quinto e o grupo Tô Demais. Vamos lançar o Godzilla! Opa! Esse samba é esse, eu tô demais que rolar na ilha. Esse samba é esse, que rolar na ilha. O Clube do Chico e o Fanzine orgulhosamente apresentam o Sanatório Geral, um verdadeiro baile de carnaval na ilha com o melhor e exclusivo repertório do MPB. Será hoje, a partir das 20 horas, no Fanzine, que fica localizado na Avenida Beira-Mar, em frente à Praça Manuel Beckham. O rock toma conta do Talking Blues hoje, com o som de Ramires e os Viajantes do Tempo, abrindo a noite. E em seguida tem a banda Vertigo. O evento começa a partir das 19 horas e o Talking Blues fica localizado no bairro do Coajape. Essas foram as dicas de hoje, então prepare a sua fantasia, pega a tua maisena e vamos cair na folia. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá! Legal, o convite feito aí pelo nosso Alexandre Pimenta. E por falar em carnaval, uma exposição aberta ontem resgata a história e mostra a beleza e a riqueza dessa que é uma das festas populares mais importantes do Maranhão. A mostra traz detalhes de uma brincadeira que só existe aqui no estado, os blocos tradicionais. A exposição traz elementos típicos dos blocos tradicionais do Carnaval de São Luís. As indumentárias, instrumentos e fantasias, cada um com suas características e detalhes marcantes dessa manifestação da nossa cultura. Parte do material reunido integra o acervo do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. O restante foi doado pelos blocos. Nós reunimos acervos da casa, que a gente já tem, né, nas nossas exposições, e entramos em contato com alguns outros grupos, né, de maneira que a gente fez uma composição com o material que a gente tem na casa e essas pessoas que nos cederam também acervo para fazer a composição da exposição.
Conhecidos pela batida marcante dos instrumentos, os blocos tradicionais são uma das expressões mais antigas da cultura popular maranhense. Uma festa também que é para cima dentro da nossa cultura, né? Eles são bastante atrativos porque a forma de tocar, a forma de cantar nos encanta, né? Quem puder assistir alguma apresentação dos blocos, por favor, não perca, porque realmente eles colocam uma vibração intensa na plateia, né? Encontramos seu Valdete visitando a mostra, fundador de um dos blocos mais conhecidos da cidade. Sabe bem a importância desse tipo de valorização. Quem não conhece tem a oportunidade de vir aqui e olhar a beleza que são as fantasias de blocos tradicionais. Porque o bloco tradicional, modéstia à parte, não é nem ser modesto, é verdade mesmo. Em um único lugar do nosso Brasil que tem bloco tradicional, chama-se São Luís do Maranhão. Muito legal, né? A batida única, a influência, inclusive, europeia aí nas fantasias, a gente observa um brilho maravilhoso dos blocos tradicionais. Parabéns a todos que fazem a cultura do nosso estado, em especial aqueles que colocam todo ano um esforço muito grande, né, esses blocos na rua, com muitas crianças, com as famílias envolvidas. Aliás, muitas dessas famílias são responsáveis por manter viva essa chama da nossa cultura, em especial relacionada aí, eu me refiro a esses blocos. Batida única que só tem aqui, melodia maravilhosa, letras lindíssimas na passarela do samba. Fica o convite para você que não conhece, ver de perto e prestigiar aí o desfile dos blocos tradicionais. São 2 grupos, é tanto bloco aqui que se dividiu aí nos grupos, né, em 2 grupos diferentes. Então fica aqui, mais uma vez, os nossos parabéns e o reconhecimento ao trabalho feito pela cultura do nosso estado por aqueles que impunham a bandeira dos blocos tradicionais. Bom Dia termina agora, final de semana está chegando aí com pré-carnaval, muita chuva, cuidado no trânsito você, bebida, álcool e direção não combinam, você já sabe. Outras notícias você confere no nosso portal NA10. Final de semana a gente vai acompanhar o que acontece aqui em São Luís, também no interior do estado. Vamos falar sobre o Alzheimer. Estamos aí no Fevereiro Roxo. Vamos dar mais detalhes a respeito dessa doença, da prevenção, uma doença inclusive que não tem cura. A gente volta a falar sobre o assunto já no começo da semana aqui no Bom Dia Maranhão, tá bom? Outras notícias você vai lá no portal MA10. Fique agora com o Primeiro Impacto com o Marcão do Povo. A gente se encontra na segunda às 7 da manhã. Bom final de semana para todo mundo.